Olá, turma, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar algumas questões de Enem, recapitulando uma boa parte do conteúdo que nós vimos durante o ano. Tudo certo? Então, vamos comentar as questões. Observem a próxima tela. Bom, nessa primeira questão, nós temos o seguinte: as reservas petrolíferas estão relacionadas a um tipo de formação geológica. Indique corretamente esse tipo de formação. Bom, pessoal, você só vai encontrar petróleo em solos sedimentares, tá certo? Então, você não vai encontrar em escudos cristalinos, em dobramentos, em placas tectônicas, em vários tipos de aluviões quaternários. Você só encontra reservas petrolíferas em bacias sedimentares. Entendido? Aqui no Brasil, nós temos a maior parte do nosso petróleo, nós vamos ver em um gráfico mais adiante, está localizada na plataforma continental, no mar. A maior parte do petróleo extraído hoje no Brasil vem da bacia de Campos, que fica no Rio de Janeiro, em águas aproximadamente 3.000 metros de profundidade. Bom, então vamos para mais uma questão. Basicamente, o que eu falei anteriormente, a bacia sedimentar do Brasil, que representa ou que responde pela maior produção de petróleo, é a bacia de Campos. Preste atenção, pessoal, não cheguei ainda no pré-sal. Vamos falar mais adiante também. Mas hoje a Petrobras consegue extrair mais de 70% do nosso petróleo da bacia de Campos, que fica no Rio de Janeiro, na plataforma continental, que é um tipo de relevo submarino, relevo, certo, aquático. Bom, então nós temos um detalhe, preste atenção. Na letra A, essa questão fala sobre a bacia do Rio Grande do Norte. Bom, na parte continental, a maior extração de petróleo é feita aqui no Rio Grande do Norte. Na parte marítima, a maior parcela do petróleo é extraída da bacia de Campos, no Rio de Janeiro. Atenção para essa questão, que pode ser também de Enem. Então, eu posso extrair petróleo das duas partes, da parte continental e da parte marinha. Da parte continental, o maior produtor é o Rio Grande do Norte. E na parte marinha, o maior produtor é o Rio de Janeiro, na bacia de Campos, na plataforma continental. Entendido isso aí? Vamos para mais uma questão. Questão 3. No Brasil, no início do século XXI, foi descoberta uma grande reserva de petróleo, localizada em uma camada de 7.000 metros abaixo do nível do mar, podendo triplicar a produção nacional de petróleo e gás natural. Essa área é denominada de pré-sal. Bom, nós vimos que o grande potencial de petróleo no Brasil hoje é o pré-sal. Só que tem uma diferença entre o pré-sal e a bacia de Campos. Lembrando que a bacia de Campos é a maior área de produção de prospecção de petróleo do Brasil na atualidade. Mas a longo prazo o pré-sal vai superar a bacia de Campos. Lembrando que hoje o Brasil não tem mais um monopólio em relação à extração de petróleo. Até a década de 90, a Petrobras era a única empresa que podia fazer a prospecção, a extração. A partir daí, no governo de Fernando Henrique, ele quebrou o monopólio e hoje qualquer empresa do mundo pode fazer extração de petróleo aqui. Inclusive temos algumas. Bom, mas vamos lá. Então, o pré-sal está em águas profundas. A bacia de Campos não, estão em áreas rasas. O pré-sal está em profundidade aproximada de 7.000 metros, ou seja, 7 quilômetros abaixo do nível do mar. A Petrobras tem tecnologia para fazer a prospecção a essa profundidade. O problema não é nem tanto a profundidade, é a camada de sal. Nós vamos ver em um gráfico. Observem aí. Nós temos o fundo do mar, uma profundidade aproximada de 2.000 metros, ou seja, 2 quilômetros. Aí você tem a camada aqui, ó,
Camada pós-sal, é exatamente nessa camada que está a bacia de Campos, no Rio de Janeiro, certo? Em águas rasas, aproximadamente 3 mil metros, você já encontra petróleo lá na plataforma continental, que fica exatamente a camada pós-sal. Bom, eu tenho uma camada de sal, que é exatamente essa camada, que é um problema porque ela se movimenta, ela não é totalmente fixa, então o tubo ela pode romper e pode vazar óleo no mar. E isso pode provocar um grande impacto ambiental, o derramamento de óleo. Tá certo? Então, o grande problema que a Petrobras encontrou para fazer a extração de petróleo não foi nem tanto a profundidade, foi essa camada de sal. Bom, prosseguindo, que vai até mais ou menos 5 mil metros de profundidade, ou seja, 5 quilômetros. Aí você chega aqui na camada do pré-sal, olha, de 5 a 7 mil metros de profundidade. É exatamente essa camada que nós temos o pré-sal, uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Certo? Então, fique atentos para o seu Enem. Pode ser que caia alguma coisa em relação à extração de petróleo. Nós já vimos aqui que o maior produtor de petróleo na parte continental é o Rio Grande do Norte. O maior produtor na parte marinha, o pré-sal, é a Bacia de Santos, que é exatamente onde está o pré-sal. Tá certo? Bacia de Campos, Rio de Janeiro, Bacia de Santos, pré-sal. Observe, por aqui você tem uma ideia melhor, pessoal. Você tem aqui, ó, o pré-sal, tá certo? Essa parte aqui, ó, é a plataforma continental que eu falei para vocês agora há pouco. Então, nós temos grande parte do petróleo, ainda falta explorar, falta empresas e investimentos do Brasil para fazer a extração de petróleo a essa profundidade. Tá certo? Vamos adiante. Aqui eu tenho um quadro bem interessante. Quem tem e quando acaba. Muito importante mesmo, pessoal. Quem tem as maiores jazidas de petróleo do mundo estão localizados no Oriente Médio. Oriente Médio, certo? E aqui na América do Sul, Venezuela. São as maiores reservas de petróleo do mundo. Tá certo? Aqui você tem país com as maiores reservas provadas e o Brasil em bilhões de barris. Certo? Bilhões de barris. A Arábia Saudita tem 264,6 bilhões de barris de petróleo. Isso é uma estimativa, claro que pode ser mais. O Kuwait, certo? O Irã, Cazaquistão, o Iraque, esses países, inclusive, pessoal, se envolveram em muitas guerras. Por exemplo, os Estados Unidos é o país que mais consome petróleo no mundo. Então, a política externa norte-americana interfere no comércio, interfere também em outros países para conseguir petróleo barato. Então, muitas guerras que ocorreram no mundo foi por conta do ouro negro e foi por conta do petróleo, certo? Por conta da sede de alguns países, como, por exemplo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o país que mais consome petróleo no mundo. De longe é o maior. E eles não têm reservas suficientes, não têm autossuficiência, na verdade, para suprir sua necessidade. Bom, aqui ocorreram muitas guerras, como eu falei, a guerra do Golfo Pérsico, a guerra do Irã, certo? O Iraque, muitas guerras, conflitos, foi por conta do petróleo. Nós temos o Brasil, certo? Com 12,9 bilhões de barris de petróleo, com pré-sal, claro, certo? Então, nós temos aqui os países que têm mais petróleo no mundo. Os Estados Unidos têm mais que o Brasil, 28,4, mas o consumo deles é muito forte. Então, eles necessitam de petróleo e geralmente conseguem na geopolítica através da sua interferência. Bom, mas quando acaba? Previsão de esgotamento das jazidas provadas de países selecionados em anos, com base no que foi extraído em 2009, que foi a última pesquisa, amostragem que eles fizeram. Então, olha só, pessoal. Quando acaba? A Venezuela vai durar mais de 100 anos. Os países citados aqui, Iraque, certo? Mais de 100 anos. Emirados Árabes, mais de 100 anos. Arábia Saudita, 74 anos.
Irã, 89 anos. Aí você tem aqui, ó, Rússia, 20 anos. China, 10 anos. Brasil, as reservas conhecidas hoje vão durar 17 anos, 17,4 anos. A Venezuela, aliás, a Argentina, 10 anos. Então, essas reservas vão se esgotar daqui a pouco tempo. Os países que detêm esse recurso, certo, podem dominar a economia, mas tem um detalhe. Existem as políticas ambientais que pretendem eliminar ou diminuir bastante a emissão de gases. Para isso, tem que diminuir a questão do petróleo, a utilização do petróleo. Aí o que fazer? Por exemplo, no continente europeu, eles querem uma lei de carbono zero, ou seja, eliminar grande parte ou a sua totalidade de dióxido de carbono. Por exemplo, no ano de 2040, 2030, alguns países europeus vão proibir carros a combustão para diminuir tanto o consumismo de petróleo. Entendido? Então, pessoal, até aqui nós falamos sobre uma questão da geopolítica. Vamos passar aqui para a próxima. Falar agora sobre os principais biomas brasileiros. Tratamos muito desse tema. Então, os biomas brasileiros são eles: Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampas, Caatinga e Pantanal. Entendido? Agora, o que você deve saber sobre esses biomas? Você tem que saber a localização, você tem que saber o clima, você tem que saber o tipo de vegetação, certo? É o básico. Você tem que conhecer exatamente essa parte, porque ninguém sabe como vai cair uma questão dessa no Enem ou em um concurso no futuro. Então, se você tem a visão completa, você consegue resolver do jeito que vier. Bom, por exemplo, a questão 5 aqui. Vamos a essa questão. Questão 5. O clima que caracteriza o Cerrado é clima equatorial? Não. O equatorial vai ser o quê, pessoal? Bioma Amazônia, vegetação de grande porte. O clima tropical de altitude vai pegar um pouquinho da Mata Atlântica. Você tem o Cerrado, o clima predominante vai ser o tropical continental, ok? O tropical úmido vai ser também Mata Atlântica, e subtropical você vai pegar no sul do país, Pampa, certo? Então, esses são os biomas que nós vimos na questão anterior e os tipos de clima. E mais à frente eu vou falar um pouco mais sobre essas características. Olha só. E a vegetação? A vegetação dos pampas é composta principalmente por pampas, vegetação de gramíneas. O clima é subtropical, certo? Vegetação de grande porte você vai encontrar em quais biomas? Você vai encontrar em 2, basicamente, na Mata Atlântica e na Amazônia. Árvores de pequeno porte você vai encontrar no Cerrado, galhos tortuosos por conta dos traumas das queimadas. Plantas xerófilas você vai encontrar no bioma Caatinga. E plantas higrófilas são folhas largas, você vai encontrar tanto em Mata Atlântica como na Amazônia. Então, pessoal, observe aí que é bem complexo você distinguir os biomas. Tem que saber o tipo de vegetação, tem que saber também outras características, certo? Como o clima, vegetação e localização. Principalmente esses 3. Ok? Bom, aí vou falar do outro bioma aqui, o Pantanal. Mato Grossense possui características singulares que individualizam e tornam uma unidade fisiográfica e morfoestrutural única do território brasileiro, com uma economia caracterizada pela criação extensiva de gado. Lembrando que o coração do Brasil, a região centro-oeste, você vai encontrar o maior rebanho bovino do Brasil. Certo? Claro que está se expandindo para a região norte, para a Amazônia, por isso que tem tanto desmatamento. É a pecuária extensiva tomando conta daquela área. Aí o que ocorre? Você vai ter uma criação extensiva de gado bovino. Você pode criar de 2 maneiras. Intensiva, o gado é criado confinado, ou extensiva, o gado é criado solto. Ou você também pode utilizar semi-extensiva,
Por exemplo, lá nos Estados Unidos, o gado é criado confinado, intensivo, engorda mais rápido para comercialização, certo? Então, para o meio ambiente é até melhor intensiva, porque você não precisa desmatar uma área muito grande. No caso do Brasil, nós desmatamos bastante e criamos poucas cabeças de gado em uma área gigantesca. Então, poderíamos dinamizar isso através da pecuária, da criação extensiva, passando para intensiva ou semi-intensiva. Ok? Olha só recapitulando aqui dos biomas, para a gente tratar essa questão também, as 3 primeiras questões já falam sobre questão de petróleo, pré-sal, Petrobras. Essas últimas aqui a gente está falando sobre os biomas. Então, o bioma Amazônia é o maior de todos, corresponde a quase 50% do território brasileiro. Cerrado, você vai ter aí uma faixa de 24% da área total do Brasil. Mata Atlântica vai ser o terceiro maior, 13% do território brasileiro. Caatinga, você vai ter aí uma faixa de quase 10%. Claro que você vai encontrar livros que é um pouco diferente desses dados, tá certo? Mas, caindo uma questão dessa no Enem, vão colocar aproximadamente, aí você tem como você distinguir, certo? O Pampa e o Pantanal são os menores biomas do Brasil, ok? Entendido isso? Bom, aqui você tem um mapa, a localização. Aqui eu vou dizer algumas dicas, dar algumas dicas. Preste atenção. Claro que vai ter a segunda parte dessa aula. É uma revisão para Enem. Com certeza esses conteúdos vocês já viram. É só para fixar mesmo. Bom, o bioma Amazônia, preste atenção. Localização, região norte, mas ele entra um pouquinho no nordeste, certo? Uma parte do Maranhão faz parte do bioma Amazônia. E isso é importante, certo? Com a questão dessa no Enem, o bioma Amazônia é totalmente localizado na região norte? Não. Uma parte está no nordeste. A mesma coisa ocorre com o bioma Caatinga, que você acha, assim, muitos acham que é totalmente nordestino. Não é, certo? Uma partezinha aqui, ó, o norte de Minas, você vai encontrar também o bioma Caatinga. Então, observe que tem esses detalhes que vai fazer a diferença entre um aluno que vai ter uma excelente pontuação lá no Enem, certo? Aqui no Pantanal. O Pantanal, pessoal, é a maior planície inundável do mundo. Porém, com o desmatamento, o clima, a pluviosidade estão sendo alteradas, infelizmente, certo? Então, toda ação provoca uma reação. Quando o desmatamento é muito intenso, compromete a ciclagem da água da chuva e, consequentemente, vai ter secas prolongadas. Por isso que os ambientalistas batem tanto nessa questão de não desmatar, certo? Então, isso é importante. Bom, mas deixa eu falar mais algumas características aqui dos biomas. Esse bioma aqui, Pantanal, ele é um bioma de transição. Ele vai absorver características tanto do bioma Amazônia como do bioma Cerrado. Interessante, porque geralmente eles vão explorar bastante essas áreas de transição. Já vi muitas questões sobre isso. Então vamos lá. Qual o clima do bioma Amazônia? O bioma Amazônia, o clima equatorial. O clima do bioma Cerrado, tropical continental. Então, o bioma Pantanal vai absorver parte do clima equatorial e do clima tropical continental. Entendido isso, né? Aí você tem aqui o clima da Caatinga, o clima xerófila, aliás, clima semiárido, a vegetação xerófilas, cactáceas, vegetação que tem muitos espinhos e poucas folagens por conta do clima rigoroso. O problema aqui no bioma Caatinga é com a intensificação do desmatamento, vários focos de desertificação estão surgindo. Praticamente nos 9 estados do Nordeste, você já tem focos de desertificação. Isso é ruim, porque se continuar o desmatamento, essa área que o clima é semiárido vai se transformar em clima árido e vai se tornar um clima que não vai permitir a ocupação humana. E nós vamos ser refugiados ambientais. Vamos sair da nossa terra natal por conta de fatores climáticos, por conta do desmatamento. Tá certo? Aqui no Cerrado, nós temos uma área gigantesca, grande parte é plana, por isso que favorece a cultura mecanizada, certo? Então, os grandes produtores rurais resolveram utilizar esses solos do Cerrado,
certo? Para produzir, porque como é muito plano, você pode utilizar aquelas máquinas colheitadeiras de grande porte. Bom, a Mata Atlântica, observa a localização na parte litorânea, tá certo? Pega do Nordeste, Sudeste e Sul do Brasil, se estende um pouco para o interior, nessa região entre o Sul e o Sudeste. Esse bioma foi o mais impactado de todos. Nós vamos falar um pouco sobre os impactos, só recapitulando, vou pegar os maiores, vou falar de forma bem rápida, porque vocês já viram até só uma revisão. Bioma Amazônia, de 18% a 20% foi desmatado. Da última vez que saiu os dados, 18% da Amazônia tinha sido desmatada, principalmente nessa área aqui que a gente chama de arco do desflorestamento, nessa partezinha aqui. Então essa área é a mais impactada. Você vai pegar aqui Mato Grosso do Sul, certo? Principalmente Mato Grosso, tá certo? Por conta da pecuária e por conta da soja. Aí você tem aqui a Amazônia, não só a questão da pecuária extensiva, tem a questão do garimpo e da exportação de madeira clandestina, madeiras nobres. Então, o bioma Amazônia já foi muito devastado, uma média de 18% a 20%, como não saiu os dados recentes, não entendo porquê, certo? Esses dados não chegam para conhecimento da população, pode ser que a área tenha sido degradada mais do que a gente imagina, certo? Então, é uma teoria, né? Porque os dados não surgiram ainda. Aí o que ocorre? No bioma cerrado, você tem uma média de 50% já não existe, foi destruído para pecuária extensiva e para a soja. A soja utiliza os nossos solos mais férteis para exportação. Então a soja hoje é o produto do agronegócio brasileiro mais rentável. Bom, então na Amazônia de 18% foi desmatado, uma média de 18% ou mais. No Cerrado, 50% foi devastado. Na Mata Atlântica, pessoal, os impactos ambientais, os principais foram a questão, primeiro foi a extração do pau-brasil, ocorrida aqui na região Nordeste, feita pelos portugueses, na verdade os índios que foram enganados. Posteriormente, a cultura da cana-de-açúcar, nesse momento chegaram os negros africanos, e eu tinha 3 etnias no território brasileiro. Eu tinha o branco europeu, o nativo brasileiro, que era o índio, e o negro africano. Então ocorreu aqui a primeira miscigenação, que já é um tema mais adiante, sobre população. Então a população brasileira começou a surgir através da miscigenação desses 3 povos. Bom, e o terceiro e o principal impacto ambiental nesse bioma aqui, Mata Atlântica, foi a urbanização. Se você pegar o mapa da densidade demográfica, o mapa das cidades, vocês vão encontrar que as maiores cidades estão localizadas exatamente na área de Mata Atlântica. Em 2007, a área tinha sido, 2007 até mais ou menos 2012, o desmatamento chegou a 93% da mata, não existia, quase a totalidade, restando uma média de 7% de Mata Atlântica no Brasil. Foi criado as áreas de proteção ambiental, as APAs, a área de proteção permanente, a área de proteção ambiental, e conseguimos recuperar um pouco. Porque a floresta se recupera sozinha, tá certo? Então, saiu de 7% para 12,5%. Houve um crescimento bem significativo. Claro que grande parte tinha sido destruída. Então, pessoal, nós temos aqui impacto também no Pantanal, questão da pecuária, questão do turismo desordenado e a pesca clandestina. Bom, então essas são as características, nós já vimos aqui os biomas, a localização, o clima e os impactos ambientais, e área degradada também. Ok? Bom, pessoal, então, olha só, ficamos por aqui. Um abraço a todos, certo? E até a segunda parte dessa aula. Tchau.